Se tem um grupo de torcedores, meia dúzia, que vai lá e quebra um ônibus, esses não são torcedores, são torcedores também. São torcedores vândalos, mas não. Não faz parte. E foi de uma parte da torcida do Fluminense, mas também isso aqui não vai uma crítica às pessoas que o fizeram, mas vai sim a nossa reprovação contra todo e qualquer tipo de cântico nesse sentido. Mas nós publicamos a nota justamente num viés de dizer que a gente reprova a atitude, que nós não compactuamos, mas que nós não admitimos que seja rotulado como a torcida do Fluminense. No jogo de semana passada entre Vasco e Flamengo, a torcida do Vasco cantou a mesma coisa e eu não vi nenhum meio de comunicação comentar. E é isso que a gente diz na nota. O que a gente não aceita é que toda vez que exista um deslize, seja de uma torcida ou de um outro clube, o Fluminense seja chamado para ser o rótulo dos problemas do futebol brasileiro. A gente defende o fair play, defende a modernização do futebol, estamos fazendo uma gestão com enorme transparência, abrindo ela aqui quase que quinzenalmente a vocês todos, né? Então, a nossa crítica ao cântico foi que a gente acha, sinceramente, que esse problema, essa situação, é uma situação que aconteceu com o Flamengo, que a gente lamentou, se solidarizou, continua se solidarizando. As questões que estão na justiça não nos cabe avaliar nem julgar, né? Ninguém aqui é juiz. Eu, inclusive, por profissão, nasci advogado, então nasci para defender e não para julgar as pessoas. Então, o que nos fez fazer a nota foi para que a nossa torcida, se possível, não repita esse tipo de atitude, mas não achando que essa é uma atitude da torcida do Fluminense. Ontem no Fla-Flu, pois soou excessiva ao chamar o Flamengo de time de assassinos, e a nota segue e ele reforça aqui no final exatamente esse ponto, que não pode ficar rotulada a torcida do Fluminense por ter falado isso. Foi uma parte da torcida do Fluminense e cita outros episódios que aconteceram no futebol. Meus amigos, a opinião de vocês sobre... Perfeito. O presidente foi muito bem, mas ao mesmo tempo em que ele sai em defesa da torcida do Fluminense, que é o dever dele, ele, num determinado momento da fala, fala: mas no outro dia a torcida do Vasco também não foi a torcida do Vasco, foi uma parte da torcida do Vasco. Então faça essa ressalva também. Isso não pode existir. Não pode, mas tem coisas no futebol, Theo, que são tratadas com normalidade. Aí os defensores dessa normalidade dizem que isso é mimimi. É o Muralha ser escoltado para embarcar na época do Flamengo, lembra disso? É normal, qual o problema? Vou criticar, vou ameaçar o cara sim, porque ele joga no meu time. Acho que isso é normal. Aí você vai e vira pro outro time, gritar Série B, Série C, Série A, qualquer coisa. Isso é legal, isso é rivalidade. Time de assassino, gente, 10 vidas se foram. As vidas que ficaram dos familiares estão marcadas para o resto da vida. Se você que cantou isso nunca perdeu um ente querido... Eu posso pedir um favor? Não põe esse áudio. Não bota não. Não põe esse áudio não, tira esse áudio daí. Exatamente. Acho que é uma informação jornalística, a gente está dando opinião com o nosso programa no debate, não precisa repetir esse áudio não. Eu tô com você também, Theo. Assim, quem já perdeu um ente sabe qual é a dor que carrega, ainda mais numa situação como essa, gente. Chamar o time de assassino, olha que mistura de tintas que fizeram. Não foi o time, não foi aquele time do Flamengo, não foi o clube. Gente, a justiça, como disse o Mário Bittencourt, presidente, a justiça está ali para julgar. E ela vai apontar os culpados serão condenados e terão que pagar as suas penas. Agora, as vidas não voltam mais. Mas aí o torcedor fala assim: Flamengo é um absurdo, fica negociando, fica barganhando para pagar e paga milhões em jogadores. Essa é a sua opinião. Ok, expresse a sua opinião. Mas ela não é a verdade absoluta e não transforma isso do presidente Rodolfo Landim, que contrata, em assassino. Gente, as coisas estão sendo misturadas e acho que pode ser tudo, que pode o sentimento de justiça ser colocado para fora e condenar. Não é assim, não é assim. O futebol tem que se dar um basta. Vamos lembrar quando o Denner morreu, a torcida do Flamengo cantou para do Vasco, está errado. Quando o Ricardo Gomes teve um AVC dentro de campo, cantou vai morrer, está errado. Mas se isso não acabar um momento, não é porque já aconteceu que tem que continuar acontecendo. Essa é, pelo menos, a minha opinião. Perfeito. Assina embaixo. Posso? Por favor, que honra. Não tem nada a falar. Rodrigo Bueno. Foi perfeito. Bom, eu vou tentar tratar de temas... Primeiro, assim, o Mário Bittencourt, que ele apareceu muito no futebol brasileiro como advogado naquele caso, que culminou com o rebaixamento da Portuguesa e tal,
Ele virou presidente, eu acho que ele virou uma pessoa muito importante, muito influente na vida do Fluminense. Eu acho que ele está aparecendo e se manifestando demais. Sobretudo, toda hora, tal. Ele está acumulando funções, praticamente é o diretor-presidente, diretor de futebol, porta-voz, diretor de comunicação. O Fluminense fez uma nota sobre o caso, tal, a instituição do Fluminense repudiando o grito da sua torcida. E um torcedor faz parte da torcida, faz parte. Eu nunca fui contra assim, esses torcedores que depredaram são vândalos, não fazem parte da torcida. Não são torcedores, são. Não, mas ele admite isso. Então, o que ele não quer que a torcida toda assim, seja taxada. Eu não concordo com alguns colegas que falam assim. A torcida do Fluminense, não. Pequena parte da torcida do Fluminense. Mas é parte. Sim, mas ele não está negando isso. Então, não tá negando se tem um grupo de torcedores, meia dúzia, que vai lá e quebra um ônibus, esses não são torcedores, são torcedores também. São torcedores vândalos, mas ele não faz parte da torcida. Então, aquilo está representando. Eu tava lá, Fluminense, representando eu acho pesado. Mas olha aqui, Rodrigo. O maior patrimônio de um clube é sua torcida. Então ele tá bem. É a torcida, mas quero dizer, dois caras vão parecer. Então, por exemplo, aí no discurso dele, ele fala assim: não, porque o Fluminense não admite ser rotulado, porque é rotulado para isso. Todos os males do futebol rotulam o Fluminense. Ou tá num vitimismo também, sabe? Mimimi também. Então eu acho assim, o Mário Bittencourt, acho que assim, ele tá acumulando muitas funções. Se é apresentação de jogador, ele está presente, se não é também ele está presente, dia sim, dia não, em nome da transparência, tal, bacana, mas, sabe, eu acho que ele está se expondo demais, mas ele está fazendo uma administração legal, hein? Tá botando a casa em ordem, vamos ver. Tá pagando contas, os salários não estão atrasando mais. Exatamente. Então, legal, vamos. Ele está sendo presidente atuante. Eu prefiro esperar para ver o que, vai acontecer. Eu acho que ele foi, eu acho que ele foi bem nessa manifestação, concordo com o Theo. E eu acho que não se pode rotular a torcida do Fluminense assim. É como se toda a torcida de tal time é feia. Toda a torcida é bonita. Não chamam tem bonitos, tem feios. Quem chama de mulambo? Mas se a gente pegar, Rodrigo, mas se a gente pegar o nome que dão para as torcidas, nossa senhora. Tá bom, então. Eu lembro de São Paulo, eu lembro, por exemplo, eu sou chamado lá em Goiás de Moché. Moché é um sapo verde pequenininho, que a torcida do Vila Nova chama a torcida do Goiás. Então, se a gente for pegar, a gente vai pegar... Isso não mexe com a vida de ninguém. Por exemplo, a torcida do Atlético, o Dragão, o torcedor do Goiás e do Vila Nova chama de lagartixa. Então, quer dizer, se a gente for pegar o que chama... mas, por exemplo, assassino é muito pesado. Agora, eu vou dizer pra vocês, gente, eu já narrei, sei lá quantos jogos já narrei em estádio no Brasil, fora do Brasil. Quantas vezes eu ouvi de coisas contra gente da própria imprensa. Claro. Então, isso no futebol é pesado, muito pesado. Mas é muito pesado. Mas isso no futebol, infelizmente, acontece. E está acontecendo mais porque o respeito humano... Isso aqui a gente sabe. Esse negócio de mídia social... se não tiver uma personalidade bacana, você pira com as coisas que vem aqui, gente. O que acontece é que a gente está vivendo novos tempos. Piores. Então, o ano passado a gente teve o primeiro caso, aliás, foi no jogo do Vasco contra o São Paulo. Cânticos homofóbicos que resultaram numa punição, julgamento. Hoje, né, uma torcida, um clube que entoa cânticos ali homofóbicos, assim como racismo, é passível de punição. Nesse caso, não é racismo, não é homofobia, não estou defendendo, está errado. Né? Mas eu acho que é legal para a gente perceber ou tentar entender que no futebol não se pode tudo. No futebol, antigamente, a gente imaginava que isso fazia parte da cultura. Não, a gente vai lá, a gente xinga o cara disso, daquilo, e faz parte para extravasar e tal, aquela coisa coletiva tal, e não tem punido. Hoje não. Hoje a gente tem que fazer uma reflexão. E esse caso específico, chamado de time de assassino, eu presenciei no estádio jogadores sendo chamados disso. Time nunca eu vi. Né? Também uma situação como essa a gente também não tinha visto. Eu já vi a torcida do Flamengo caiu da arquibancada do Vasco fazer música. Tá errado. Lógico, tá errado. É falta de humanidade, olha aqui, de se você tem a sua opinião, o cara em casa não pode dizer a Fox pensa isso. É o Rodrigo Bueno que pensa isso. Exatamente. Não pode generalizar. É como o Theo usa muito. Todo mundo fala, todo mundo é muita gente. Exatamente.